Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso As Amazonas Podcast. Depois de 5 semanas, né, Daniela? 5 semanas, ela tá dizendo 4 não. Porque na verdade a Aru lembrou que a gente prometeu voltar em 4 e voltamos em 5, porque a gente estava fazendo nossos relatórios para a embaixada, do nosso curso de podcast maravilhoso, né? E a gente estava com muita saudade aqui do nosso podcast e a gente estava pensando nesse tema, e esse tema vai ser nosso episódio vai ser temático, né? E esse tema a gente pensou quando estava no feriado, né, gente, de 20 de novembro, que eu falei pra vocês. Eu acho tão engraçado o povo quando fala do feriado de 20 de novembro, aí tem uns desavisados, né, que falam, mas como? Manaus não tem negros? Por que tem feriado no dia 20 de novembro? Aí eu falei, gente, vamos voltar com esse tema, né, quando a gente voltar ao nosso podcast, vamos convidar umas amigas aí pra gente debater esse tema, racismo, né, e Manaus não tem negros. Eu acho que é um tema bem interessante, eu acho que a gente trouxe umas pessoas bem interessantes para conversar aqui com a gente, mas antes eu vou pedir o olá, estamos de volta da nossa Aruana Brianese. Oi, gente, é um prazer estar de volta. Tava com saudade dessas nossas sextas-feiras aqui. Para quem não sabe, a gente grava numa sexta, você pode estar ouvindo, né, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, mas a gente grava sempre na sexta-tarde e é uma delícia aqui esses bate-papos. Daniela Sayag. Eu também. Olha, hoje eu acordei e falei, nossa, hoje é dia de voltar a gravar. É incrível como a gente... não é que a gente acostume, é que a gente acostuma, é que a gente curte mesmo, né? Fazer e conhecer e estar com as pessoas que sempre estão aqui nos brindando e de uma maneira muito à vontade, né? Compartilhando o seu conhecimento, as suas habilidades. E hoje vai ser muito legal também. A gente, na verdade... começou a gravar agora 40 minutos atrasado, porque a gente não conseguia parar de bater papo, né? Eu falei, gente, vamos, né? A Aruana, sobretudo, vamos gravar então, porque a gente já estava batendo aqui papo antes mesmo de começar a gravar. Isso. E eu sou a Liege Albuquerque e vou apresentar nossas convidadas super mega especiais, né? A professora Patrícia Mello, ela é professora de História da UFAM e faz parte de um grupo de mais de 300 pesquisadores, que é o Rede de Historiadores Negras e Negros do Brasil. Tudo bem, professora? Boa tarde, bom dia. Eu sei lá que horas vocês vão ouvir isso, gente. Eu escuto o podcast à noite, né? Porque eu acompanho o podcast das Amazonas, mas eu vejo normalmente à noite. Minha única reclamação, que aproveito para fazer no ar, será de sempre, né? Que não pode interagir. E eu fico, às vezes, querendo, né, meter meu bedelho, meter minha colher, dar minha contribuição, mas, assim, tô adorando, assim, fiquei super feliz com o convite. Ainda mais dividir este tema com as meninas do Odara. Que bom. E hoje vai dar o troco, porque hoje vai ser alguém que vai estar ouvindo, mas a Patrícia está falando isso. Exato. Eu vou morder minha língua hoje, pronto. É um dia de ouvir. E as meninas lindas aí, minha amiga querida, a Luciana Santos, que é jornalista e advogada, e advocata, gata. E a nossa DJ, que eu tenho inveja dela, porque ela é DJ, né? Eu conheci hoje, mas eu tô dizendo aqui pra todo mundo que eu tenho inveja, porque eu queria ser DJ, talvez eu seja na próxima encarnação. Dá tempo. Né? Dá tempo. Vou fazer uma festa com ela quando acabar a pandemia. A Carol Amaral, Ana Carolina Amaral, acho que é como ela é advogada, como DJ a Carol Amaral. Tudo bem, Carol? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, ansiosa. Estou realizando um sonho, que é participar de um podcast. Eu sou muito podcaster. E que prazer dividir a bancada com vocês, com a professora Patrícia, com a Luciana, que é minha parceira de tantas caminhadas aí, tanto no Odares como na Comissão de Igualdade Racial da OAB. É isso. Falei um pouquinho. Gente, e é um prazer estar aqui também com mulheres que fazem parte, assim, de vários momentos da minha vida, né? Como a Liege falou, eu sou jornalista, então eu comecei meu trabalho aqui na Crítica, que é onde está sendo gravado o podcast. A Aruana eu conheço desde a faculdade. A Liege eu já conheci um pouco depois. A Dani eu conheço da televisão desde sempre também. Professora Patrícia é uma inspiradora, inclusive, assim, deixo meu agradecimento, ela sabe disso, mas agora publicamente ela me influenciou muito na decisão de eu fazer o mestrado, né, a partir de algumas conversas que nós tivemos, estou até um pouco emocionada, mas, e assim, é muito importante para mim essa participação na academia, né, essa entrada para a academia, porque eu acho que é mais um espaço
que é importante, né, mulheres negras ocuparem. Nossos saberes foram aí durante séculos apagados, invisibilizados, questionados, né? A gente ainda é muito questionado porque acham que a gente mistura militância com a vida acadêmica. Sim. Né? E pode até ser mesmo, porque são coisas que se misturam, né? Não tem como separar a militância da vida acadêmica. Não tem como separar. E assim, a gente sabe que o nome disso, na verdade, é racismo, né? É só mais uma das várias faces do racismo. E então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada, Lu, que vocês aceitaram. A gente, eu queria começar lendo um trecho para vocês do livro que vai ser minha indicação e ganhou o Jabuti desse ano. Eu li esse livro ano passado, né, quando uma amiga minha muito querida, Luciana Kramer, fez um post no Instagram falando do impacto que tinha tido sobre esse livro. Eu não tinha ouvido falar ano passado, né, O Avesso da Pele. E aí nossa, que tema pesado, vou ler, né? Então é um impacto tão importante, né, e tão real do nosso Brasil como o Torturado, por exemplo, né? É outro tipo de como é que a gente fala? De localização, não só histórica, como de localização mesmo geográfica. É o campo, né? E a urbanidade do negro, o negro que corre, e a polícia, o negro, o branco corre, a polícia vai atrás do negro. E tem um trecho tão pesado, estava procurando aqui no meu chiquérrimo Kindle, né? Na primeira fase da pandemia, estou absolutamente apaixonada por ele, ainda compro no papel, mas é tão prático, né? É um trecho, não é muito curto, no começo do Avesso da Pele. Eu sou o negão da família. Também ele casou, né? O protagonista casou com uma, não o protagonista, o filho do protagonista com a branca, né? Com a maioria das uniões, né, que tem no Brasil, por isso que nós somos de todas as cores, né? E aí ele fala, eu passei a ser o negão da família, como também passei essa espécie de para-raio de todas as imagens estereotipadas sobre os negros, pois disseram que eu era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa a envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que deveria jogar bem futebol, que os negros são bons de atletismo. Você não corre? Que os negros são ruins como nadadores. Já viu algum negro ganhar alguma medalha na natação? Agora olha lá nas corridas. Vocês ganham tudo. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África. Não vê como aqueles meninos sempre ganham a São Silvestre? Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros, e o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Então, assim, é um parágrafo cheio de racismo, né? Cheio de preconceito, e que muitos desses eu já me vi falando, né? E como eu queria perguntar isso para ti, Luciana, como é que a gente consegue, não sendo, porque empatia é uma coisa, outra coisa é estar na tua pele, né? Porque o Avesso da Pele até não é um spoiler, porque na própria sinopse fala, o avesso da pele é o que importa, né, gente? É o que a gente está por dentro que importa, não é a nossa cor, né? Então, o avesso da pele é o que importa. Mas a gente se vê repetindo esse tipo de coisa e como é que uma pessoa negra se sente ouvindo esse tipo de coisa? Ela sabe que às vezes é sem querer, que você não está querendo ofender, ou ela sempre sabe que isso é um tipo de racismo, porque ele começa, não sei se vocês já leram o livro, ele começa aceitando isso, quando ele começa a estudar que isso é racismo, ele começa a se revoltar em ouvir isso, né? E eu já me vi, não sei se as meninas já se viram falando esse tipo de coisa, e como é que se sente, né, uma pessoa negra ouvindo esse tipo de coisa, mesmo que eu pelo menos, eu sei que as meninas também não estão querendo ofender. Sim, eu começo dizendo que é algo doloroso, né, desperta diversos gatilhos, que é uma palavra que está bem na moda, né, mas é isso mesmo, desperta gatilhos. Realmente, desse trecho que você leu, tem vários estereótipos, tem da hipersexualização do negro, tem essa questão afetiva mesmo, né, que geralmente, como você falou, geralmente o homem negro ele acaba procurando uma mulher branca e aí preterindo as mulheres negras, e aí por conta de toda uma construção social baseada na questão do racismo,
E assim, a gente muitas vezes, principalmente os negros de pele mais clara, porque no meu caso, que eu tenho uma pele retinta, desde sempre eu me olhei no espelho, sempre soube que era negra. Mas uma pessoa de pele mais clara, muitas vezes ela tem essa dificuldade de se reconhecer como um negro, né? E aí me faz lembrar um livro que é de um negro retinto, mas que saiu de uma realidade em que ele vivia na Martinica e foi estudar na França, que é o Frantz Fanon, né, um dos grandes nomes da negritude, né? Recomendo que as pessoas leiam Peles Negras, Máscaras Brancas, que trata justamente disso. Isso foi a tese dele de doutorado, ou foi de mestrado, dissertação, professor, agora me falhou. Mas, enfim, foi uma pesquisa científica. Foi a tese. Foi a tese, né? Foi uma pesquisa científica em que ele relata isso, né? De como foi impactante para ele ir para essa outra realidade em que ele era visto ali como alguém que impunha medo, rejeição pelas outras pessoas. Tem um trecho do livro em que ele relata algumas palavras ditas por uma criança, entendeu? Então isso é tudo do fruto ali dessa construção social, né? O racismo, a noção de raça, ela é uma construção social e que, assim, os estudiosos que adotam a linha decolonial dizem que surge a partir da invasão da América, né? Se tem essa construção moderna do que é raça a partir dessa invasão. E com isso se estratifica, né? Se dá uma estratificação da sociedade e aí excluindo os não brancos, né? E eu acredito muito no poder transformador da educação. Tanto é que a minha dissertação ela trata sobre isso, sobre a importância de uma educação antirracista, né? E aí a gente tem legislação no país sobre isso, que é a Lei 10.639, que é do ano de 2003. Ou seja, a gente já está com quase 20 anos e essa lei até hoje ela não é implementada como deveria ser, e inclusive aqui, né, no Amazonas e em Manaus, infelizmente. E assim, ela é fruto de um processo de reparação histórica, né, que surge da participação do Brasil na Conferência da ONU em Durban, em que o Brasil ele finalmente se assume como um país racista e que tem essa dívida com a população afrodescendente. E aí vem essa lei, vem a questão das cotas, né, tanto para acesso ao ensino superior como ao serviço público também. Então, assim, eu acredito, porque quando uma criança ela vai para a escola, né, ela deixa aquela bolha ali, que é a família, que ela passa a ter contato com outras experiências, com outras vivências, e se isso puder ser trabalhado com ela, né, essa questão étnico-racial, eu acredito sim que a gente vai poder construir a partir daí uma sociedade antirracista. Luciana, você falou, você se intitulou, se autodenominou retinta. Foi um termo, inclusive, que a gente perguntou antes de estar gravando. Uhum. E aqui nós temos 3 mulheres, e a gente estava falando isso também antes de gravar, eu acho que seria super necessário a gente compartilhar, né? Seriam 3 tons de pele diferentes que vocês 3 têm aqui, né? Você se disse retinta, assim como nós também. Sim. Mas, assim, normalmente a sociedade tende a colocar branco e negro, né? Não tem essas tonalidades, embora nós também tenhamos tonalidades diferentes. Eu falei pra vocês que agora tem até da Faber-Castell, né? Sensacional. Eu já eu tenho. Eu gosto de pintar, eu tenho. É muito legal. Depois que vocês falaram, eu achei e comprei também, que eu adoro lápis. Mas, enfim, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, assim, como é essa classificação, o que é o retinto, né, para as pessoas que não dominam e querem estar melhor informada. Patrícia, no outro ponto, disse que ela é tida na comunidade como uma negra de pele branca. Mulher negra de pele branca. Eu acho que a Carol, ela teria uma tonalidade ali meio termo. Eu queria saber uma coisa, isso importa? Entre a comunidade negra, existe um certo racismo ou preconceito em relação à cor? Entre a sociedade das pessoas não negras, não retintas, né? Não mulheres negras de pele branca, mas enfim, essa tonalidade, ela interfere no nível de racismo, de preconceito, dentro da própria comunidade? Fora dela, acho que sim, é mais óbvio, mas dentro da comunidade, importa? Assim, é importante dizer que não há racismo
dentro da comunidade negra, né? Porque o racismo, ele está relacionado a essa questão... Não, eu te entendi, Dani. Mas é para fora. Isso, é para fora, né? Inclusive, a gente estava falando daqui do tema do filme, mas você tem, né? Você tem exclusão por conta da cor dentro. A gente estava falando do filme que tem a mulher que é negra e não queria, por casamento, ser negra. E não se intitulava e escondia. Então, é um racismo com ela mesma, com a família. Ou pelo menos um preconceito. Eu não sei se existe essa diferença. Eu acho que trabalhar esses conceitos é tão importante, porque mesmo nós, jornalistas, pessoas que leem, às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Como é que é essa relação? Tem as várias tonalidades de pele, né? Até por conta aí do nosso processo histórico mesmo, de como se deu, né? A Abdias do Nascimento fala sobre o genocídio do negro brasileiro, e o primeiro seria isso, o estupro das mulheres negras. Sim. Né? A gente tem que lembrar que a gente é um país fruto de violências. Indígenas. Indígenas, sim. Né? Eu acho que é muito problemático quando a gente fala de miscigenação racial, porque não é um termo que foi cunhado de forma bonita, né? São várias dimensões aqui que a gente precisa pensar. A tua pergunta, ela aciona várias camadas. Eu vou ver se a gente vai abordando alguma delas, né? Assim, Luciana já deu uma chamada aqui, né? Que é a primeira, de que as nossas cores tão diferentes e tão nuançadas, elas são resultado de processos históricos marcados por profunda violência. E isso já alcançou, por exemplo, os estudos da genética brasileira, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem muito interessante, fazendo um estudo sobre o DNA do brasileiro médio, e aí que esse DNA comporta um número significativo, em termos de percentual, de sangue de origem africana e indígena. E, assim, quando você olha os números, é muito extraordinário, porque você enxerga muito claramente o que se traduz, que a Luciana já trouxe, que se traduz como conquista, né? O que significa o processo de conquista. E com todas as nuances que isso representa. Isso vale não só para o Brasil, mas vale para a América como um todo, né? Se a gente pensar aqui historicamente, nas populações da América Latina, dos Estados Unidos e por aí afora, claro que nos Estados Unidos nós temos outra forma de lidar com a questão da cor, e aí tem a ver com a trajetória dessa sociedade. Mas, assim, isso é uma dimensão. Uma segunda dimensão diz respeito às nuances da cor, né? Ao chamado, que a gente chama de colorismo, né? Luciana trouxe uma questão que passou despercebido para vocês, que ela disse, quando ela comentou o livro, ela disse, o homem negro que tende a pode encontrar parceiras brancas em detrimento das mulheres negras por toda uma construção racial. Isso se chama palmitagem. Sim, que é outro termo. Palmitagem. A branca é palmita. Olha! Chama palmitagem. E vale tanto para um quanto para outro, né? Quando você escolhe parceiros mais claros. Mas, assim, existe essa discussão, existe uma discussão. Primeiro que a gente não tem, é importante chamar atenção para isso, a gente não tem uma comunidade homogênea, né? Uma comunidade homogênea. Como, do mesmo modo que a gente não tem uma comunidade LGBTQIA+, homogênea, a gente não tem uma comunidade, um grupo... As mulheres não são homogêneas. Quantas mulheres machistas vocês conhecem, gente? Quantas mulheres misóginas vocês conhecem, pelo amor de Deus? É verdade. Se a gente se unisse, a gente já tinha dominado o mundo. As mães dos meninos, né? A gente já tinha dominado o mundo a essa altura, né? Mas não tem. Então não existe esta noção. Então existem disputas, existem atravessamentos, existe um conceito que a gente chama de interseccionalidade, que é o atravessamento dessas lutas todas, que dá uma complexidade extraordinária. Por exemplo, quando você considera que você é mulher, você é negra, você é LGBT, e você vive num país periférico, numa região periférica, você é complexo. Não é que você acrescenta, você não soma problema na sua vida, mas você torna mais complexa a sua experiência. Por isso que existe um debate muito importante entre feminismo branco e feminismo negro, porque existem experiências históricas que separam. São feministas? São. Mas as dimensões dos desafios cotidianos que essas intersecções colocam para mulheres negras são muito mais complexos em se tratando de mulheres brancas.
Então é preciso colocar isso em perspectiva. Segunda, terceira camada. Nossa, colorismo é um debate danado. É um debate danado, porque ele abre uma janela incrível para a gente discutir uma coisa que a Carol trouxe aqui. É a questão da miscigenação. Somos todos mestiços. Deixa eu colocar aqui cabelo branco para trás. Né? Somos todos mestiços. Gente, se eu tivesse cabelão, eu batia cabelo. Não, calma. Somos todos mestiços porque não existe... Nós somos todos mestiços como espécie humana. Tá? Para começar a pensar. Né? Os grupos humanos, tal como a gente conhece, hoje nasceram no continente africano. Né? E a partir daí foram se complexificando em comunidades diferenciadas. A gente é mestiço por definição. Desde sempre. Desde sempre. Então, essa noção de que existem raças, ela é uma construção que se torna científica na virada do século XIX. Mas ela não é apenas, é um conceito da biologia que traz para a vida social um conceito que é da biologia. Existe raça na natureza? Existe. Tanto é que tem determinados espécimes que não, com diferenças raciais que não podem procriar. Esse conceito que vem da biologia é apropriado pelo pensamento social no século XIX. E diz assim, olha, tem raças que são superiores às outras. Além de tudo, o conceito, ele é excludente, ele é usado para a exclusão, porque ele constrói eugenia, porque ele trata da superioridade das raças. A miscigenação, ela é encarada, para começar, como um problema. Porque, vejam, se existem raças, elas têm hierarquias. Elas tendem, como se dizia no século XIX, algumas raças tendem à perfectibilidade. Elas vão se tornando cada vez melhores. Apuradas, né? Exato, elas vão se tornando mais perfeitas. Né? Os seus espécimes vão se tornando mais perfeitos. É a base do nazismo. É a base do nazismo, que é a eugenia. Que é a eugenia. E é a base, né, da imigração também para o Brasil. Essa é uma discussão lá no final do XIX, que é assim, por que a gente não tem uma população nacional que preste? Por quê? Nós somos miscigenados. Assim, essa população de origem africana e indígena contaminou, né, a nossa matriz europeia. Então, a miscigenação, ela nasce, em primeiro lugar, com um sinal negativo. Tá? Quando é que ela ganha um sinal positivo? Com Gilberto Freire. E isso era, na década de 30 e 40, um avanço extraordinário. O Gilberto, que vai fazer mestrado nos Estados Unidos e tal, e começa a discutir com a moderna sociologia e antropologia e dizer, olha, esse negócio de mistura racial é legal. Isso é bacana, porque isso fez o Brasil ser quem ele é. O que acontece com as ideias do Gilberto Freire? O Gilberto era um cara conservador, tudo bem, mas as ideias do Gilberto Freire vão sendo apropriadas na construção do que a gente chama, e que a gente aprendeu a conviver com isso, com o mito da democracia racial. A gente não tem disputa racial no Brasil. A gente não tem disputa racial, porque nós somos de tantas cores, gente. Cheguei onde eu quero. Nós somos de tantas cores, gente. Imagina quem é que vai diferenciar quem é negro, quem é branco aqui. Todo mundo tem um pé na senzala. Fernando Henrique já tinha dito isso. Né? Todo mundo tem um pé numa aldeia. Não somos racistas, né? Todo mundo tem um pé na aldeia. Tem uma pesquisa famosa da Folha dos anos 90 que eu adoro citar. Né? Que diz assim, a pergunta da Folha perguntava ao cidadão, você conhece alguém racista? Sim. E você é racista? Não. Ou seja, o brasileiro se acha uma ilha de antirracismo cercada de racistas por todos os lados. Nós somos racistas estruturalmente. O que quer dizer isso? Quando a Liege traz assim, esse texto, ela está falando de uma realidade que é bastante presente para muitos homens e mulheres nesse país. Né? E que é presente ainda hoje. Presente no sentido de marcar suas experiências, de marcar seu cotidiano. A gente está falando de preconceito, que é a identificação, de marcar a diferença. A gente está falando de discriminação. E a gente está falando de racismo, que é a imobilidade. É o final dessa história, com o pacote completo. Né? Então, o que a gente tem é que a gente tem a construção de uma sociedade marcada pela exclusão sistemática de quem foi subordinado, de quem ocupou uma posição subordinada no processo de construção desse país. E isso se aplica a populações de origem africana e a populações indígenas. A chave desse país, a chave da construção desse país é uma só. É a chave da expropriação e da expoliação. Eu explico por quê.
Quando esse país nasce, lá na Bahia, porque somos todos baianos, qual é a chave? Ocupação de terras indígenas, expropriação das terras indígenas, o uso do trabalho escravizado de nativos e de populações de origem africana, e a concessão de mercês pela coroa, de benefícios pelo Estado para investimento em seus próprios empreendimentos agrícolas. Ou seja, você tem dinheiro de Estado, você nunca vai falir, sempre funciona. Você usa trabalho compulsório e você tem terras obtidas pela expropriação. Essa chave, ela faz com que populações de origem africana e populações nativas sejam incorporadas a essa sociedade de modo subordinado. E esse lugar de subordinação marca a trajetória de seus descendentes historicamente. Marca também o modo como as pessoas enxergam qual é esse lugar. Eu dou um exemplo, diz para mim, é sempre sintomático. A lei das domésticas. É verdade. Eu acho a lei das domésticas explica melhor o racismo e tudo isso que eu acabei de dizer de uma forma exemplar. Quando sai a PEC das domésticas, assim, mas como, gente, era da família. Exatamente. Sim, a substituição. O que era a PEC das domésticas? O que garantia as trabalhadoras domésticas? Garantia-lhes exclusivamente os direitos que todos os outros trabalhadores já tinham. FGTS, jornada e por aí afora, férias. Sempre deveria ter sido assim. Que sempre deveria ter sido assim. A questão do racismo estrutural como um processo histórico, né? Para ser desfeito, eu imagino que precisa um outro processo histórico, né? Não vai ser por decreto, né? A gente pode dizer assim, hoje a gente está em que ponto dessa história, né? De reverter essa construção de tantos séculos até, né? No Brasil. São mais de 300 anos de escravidão, né? Então a um gente já remou quanto? Quanto ainda falta remar aí pra gente conseguir? Eu não sei quanto falta remar, não, mas eu acho que falta muito. Assim, eu acho que a gente está numa conjuntura de retrogradação, né? Assim, a gente está retrocedendo, né? A gente está retrocedendo. Esses últimos anos, esses 2 últimos anos deste governo tem sido absoluto retrocesso neste campo, no campo dos direitos sociais, dos direitos civis. Direitos humanos. Aliás, hoje é dia dos direitos humanos, né, Mariana? Eu, como atuo nessa área, não posso deixar de lembrar. O arcabouço legal brasileiro hoje já é muito melhor do que já foi, né? Então, hoje a gente já tem leis protegendo, a gente acabou de ver o Senado aprovando uma lei que equipara a injúria racial a racismo, né? Ainda falta passar pela Câmara, né? Estava até conversando aqui. Isso. Mas você vê avanços, apesar de entender que o momento tenebroso. Mas por ser estrutural, Aru, é justamente isso, né? Mistura aí, passa pela questão do direito, da política, da economia, são as bases da nossa sociedade, né? Então, e está relacionada à questão de privilégios. Aí você pergunta, como isso pode andar? A partir do momento que a sociedade que tem os privilégios resolver cortar na carne. E isso é complicado. E falando de legislação especificamente, Aruana, eu não acho que o Brasil ele não tem um problema de escrever legislações. É verdade. A nossa Constituição é extraordinária. Ela é respeitada no mundo inteiro. Efetivar. Em relação aos direitos indígenas, por exemplo. Você acabou de falar de uma legislação de 2003, direito não emancipa, né? Que determina a inclusão de história e cultura afro-africana nas escolas, na rede básica de ensino. E isso nunca foi implementado de fato. A gente tem que, no Amazonas, entrar com uma ação judicial para que o Conselho Municipal de Educação entenda que é necessário aplicar. E aplique uma lei de 2003. Assim como a questão da injúria racial ser equiparada a racismo já deveria ter sido pauta há muito tempo. Assim como a lei de cotas está sendo revisada pelo governo mais racista da história desse país. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem legislações muito bonitas, a gente tem toda uma estrutura governamental que é estruturalmente racista e institucionalmente racista, porque a gente não tem pessoas pretas em posição de comando nesse país, a gente não teve um presidente negro, a gente não tem, né, a maioria em nenhum dos 3 poderes, nem no Poder Legislativo, nem no Judiciário. Se for comparar, por exemplo, o Poder Judiciário tem, sei lá, menos de 3% de juízes negros. Como é que você quer ter uma justiça? Ou parlamentares. Parlamentares também. A gente não ocupa espaços de poder. Aí tem legislações muito bonitas dizendo, não, olha, o Brasil é um país antirracista, nós temos cotas, temos inclusão dessa temática na educação básica, mas e a efetividade dessas medidas? Não me interessa quem está nas cadeias de privilégio. Quem está no topo da cadeia, ele não vai querer abrir mão do privilégio e dizer, olha, pelo amor de Deus, eu não vou dar direito para uma doméstica, eu não vou
explicar pro meu filho de 5 anos que ele é igual ao coleguinha negro deles. Pra mim, não é possível. Então, assim, existe legislação? Existe. Se essa legislação é eficaz? Não. E se nesse governo ela vai continuar sendo eficaz? Não. E se no próximo governo vai ser? Espero que sim. Porque como a professora Patrícia brilhantemente colocou, Carol, a gente tem muito a remar. Eu venho, assim, continuar esse pensamento da Aruana. Eu sei que existe muito esse remar, né? Vocês, com certeza, que estão inseridas nessa discussão, sabem ainda muito mais e melhor do que eu. Mas não existe, vocês acham que não há pelo menos uma tentativa, não estou falando da questão da legislação e da política, mas da própria sociedade? Vocês não acham que hoje as pessoas estão mais atentas a não usar termos pejorativos ou preconceituosos, racistas? A sociedade, de um modo geral... Não está mais preparada para enfrentar? Não está melhor? Não, e curiosamente não, Dani. Sabe o que acontece? Curiosamente não. A gente está... É impressionante isso. Isso eu acho a pergunta muito oportuna. Porque nós estamos vivendo o que eu chamo de retrogradação. E quando eu chamo que a gente está voltando para trás, não é retrocesso, porque retrocesso dá a ideia de que a gente voluntariamente está recuando. A gente está retrogradando. Quando a gente vê o principal, assim, o dirigente da nação enunciar livremente frases racistas, você ratifica e dá aval para que expressões como essa ganhem corpo na sociedade. A legislação tem sido cada vez mais... Racismo é crime? É crime. Injúria racial é racismo? O número de injúrias aumentou? Aumentou porque aumentou as injúrias ou aumentou o registro das injúrias? Eu acho que tem uma coisa que a gente pode tirar da tua indagação e da tua inquietação. A gente tem, historicamente, avançado numa coisa, que é a expansão dos movimentos sociais organizados debatendo esse tema. As odaras aí, isso é algo a ser pensado, mas isso faz parte da própria construção política, né, que historicamente populações negras vêm desempenhando nesse país. A gente tem a ideia de que o movimento social só começa na década de 70 com o movimento negro unificado. Não. Desde o século XIX, irmandades negras, imprensa negra, jornalistas negros, do José do Patrocínio Machado de Assis, do Menezes de Souza, meu crush. Eu tenho o crush que é o Luiz Gama. Eduardo Ribeiro aqui, né? O nosso Eduardo Ribeiro. Antes dele, João Pedro Dias Vieira era maranhense, era negro, o Alcides Bahia era negro. A gente tem uma galera nessa cidade, né, pretos e pretas, que nunca experimentaram a experiência da escravidão, que estavam aqui, professores de música, trabalhadores urbanos, envolvidos numa série de coisas, que a gente não tem ideia de quem era. Assim, tem outras experiências para além da escravidão. Aliás, esse é um debate muito importante. A experiência de pretos e pretas nesse país não se resume à experiência da escravidão. A partir daí a gente tem Frente Negra Brasileira, as Irmandades Religiosas, mais recentemente, claro, o Movimento Negro Unificado, o Movimento das Mulheres Pretas. Sim, tem um movimento social vigoroso e aí, muito mais do que isso. Além dessas chaves mais tradicionais de organização política, de organização como a gente conhece, modos de fazer política, tem uns meninos e umas meninas que eles colocam o mundo de cabeça para baixo. Quer ver? O grupo aqui, o pessoal, o Picolé da Massa. O coletivo Keila Serruia, por exemplo. As intervenções urbanas que esses meninos e meninas fazem na cidade, trazendo uma outra visibilidade, uma outra narrativa para a pretitude no Amazonas, é algo de extraordinário. Isso tem um poder pedagógico. Isso tem um poder didático, isso tem um poder de colocar no centro da cena negros e negras em outros lugares que não seja de subordinação. É um movimento muito mais de dentro para fora. É um movimento que tem uma capacidade de diálogo com a sociedade. As meninas fazem lambe na rua, colocam nas paradas de ônibus, né? E vão ocupando, eu só ouvi o incrível ali, e vão ocupando a cidade de muitas maneiras, com intervenção urbana, com podcast, com outras mídias e outras coisas. Tem ainda o que a gente faz com a 10.639 e com a 11.645, né? Que são as duas leis fundamentais na formação de professores e professoras, que demandam o quê? Demanda pesquisa, demanda, né, sociólogo, antropólogo, historiador, assim, trabalhando nisso, né? Assim como a lei ela é fruto de uma luta, né? A lei ela não surge porque o Congresso decidiu ser bonzinho, né?
ela vem de uma pressão. Né? A gente estava falando sobre isso, né? De uma depois disso também. Primeiro tá nas ruas, depois eles vão. Exatamente, que o direito, a gente estava conversando, que o direito é campo de lutas, né? Exatamente. O direito é um campo de lutas. A lei é a expressão da vitória de um determinado projeto político, né? E que a execução dessa lei vai depender, obviamente, da continuidade da força da pressão desses movimentos sociais organizados que fizeram essa lei tomar corpo. É por isso que eu corpo. estava dizendo que o direito ele não emancipa, né? Não, ele quem é dera. só mais um instrumento. Quem dera, a gente não precisava, depois da Constituição, a gente não precisava fazer mais nada. sempre, Bastava né, aplicar o artigo 5º, assim, todo ele, de uma vez só. E se alguém esquecesse, era só dizer assim, desculpa, você tá mal informado, olha aqui o artigo. Olha aqui o artigo 5º. Desculpa, eu tinha esquecido, amigo, tava tudo resolvido. Não, e engraçado também, a professora Patrícia mencionou a questão da crimes, né, injúria racial e racismo, e a gente não para pensar que os órgãos policiais que vão fazer as investigações e que vão conduzir, né, os inquéritos, os termos circunstanciais de ocorrência, são completamente despreparados para lidar com esse tipo de experiência. Né? Então, assim, você vai chegar para um policial e dizer que você foi vítima de racismo, o policial vai virar e falar, isso é mimimi, gente. Não, sabe? É briga de vizinho, eles costumam dizer isso. Acontece, e boa parte, o fato das pessoas não se disporem numa delegacia é porque elas não querem ser vítimas de uma outra violência, ou porque elas sabem que quando elas chegarem numa delegacia, alguém vai virar pra elas e vai falar, olha, isso é briga de vizinho, isso é briga de marido e mulher. Mimimi, não liga. Mimimi, não liga. Não, como que a pessoa é racista? Olha aí. Era só uma brincadeira. Isso aconteceu em Manaus. Isso já aconteceu em Manaus, no caso de grande repercussão, que está sendo tratado pela polícia civil daqui como uma briga de vizinho. Que é o racismo recreativo, né, que a professora está citando agora. Tem um livro maravilhoso do professor Adilson que ele fala sobre isso, né, de como o racismo ele é desqualificado para parecer que é uma brincadeira, e não é. E ele traz todo ali um estudo, porque ele é psicólogo também, então ele trabalha isso nesse livro, né, que é inclusive de uma coleção que eu recomendo a todos, que é o Feminismos Plurais, da professora Djamila Ribeiro, e que pode ser um início de leitura, né, para quem quer se aprofundar nesse debate. Tem sobre colorismo, né? E tem sobre colorismo. Tem o manual antirracista dela também, que é bem Lugar legal. de fala. Tem um que é voltado, é o mais recente, a questão do serviço doméstico. Esse eu ainda não tenho. Olha, a Malu tá gravando a gente, tô só chamando a atenção aqui, Malu, quando você for fazer a parte do vídeo, põe todas essas referências aí, porque o pessoal... Eu vou aproveitar a referência aos livros. Sim, professora, a senhora é referência também. Inclusive os seus livros. Eu aproveitei para voltar, como a gente vinha aqui para a crítica na André Araújo, eu trouxe o velho André Vidal de Araújo, do Sociologia de Manaus. Porque esses trabalhos são clássicos e pouca gente sabe que o André Vidal de Araújo foi pioneiro na discussão da menoridade, foi ele o primeiro juiz de menores. Foi ele o primeiro juiz de menores nessa discussão, o debate sobre a Constituição, a ideia do menor, né, e da proteção social à infância, nasce com o André Araújo. Eu não sabia. Eu também não sabia que ele tinha a escola de essa... serviço social. E Serviço social do Amazonas, assim, a escola que vira o curso de serviço social da Federal do Amazonas, foi fundada pelo André, né? Assim, sou íntima. Eu fico íntima na mesma hora, né? Mas assim, o André tinha uma visão de educação, criou uma escola montessoriana, enfim, tem uma série de coisas. Mas esse Sociologia de Manaus é um dos estudos pioneiros dele. E aí, você vê, ele foi publicado em 74, mas os dados são da década de 50, 60. E aí, o André está dizendo aqui, falando sobre a cidade, ele diz que os habitantes de Manaus se distinguem por diversas classes, mas isso não se mede muito pela separação. Pela cor, muito pouco se mede. Aí, a frase seguinte contradiz tudo que ele diz. Não é que haja uma separação de cor. Isso não se sente em Manaus. Mas, quando se tem uma briga, saem algumas expressões como essas. Preto safado. Negro ordinário, aquilo não nega que é preto. Mas assim, ele quer dizer que é assim, não é de propósito. E olha que isso né? aí, né? E vem de uma pessoa que lutava pelos direitos. Era um sujeito, um humanista, um estudioso, um juiz de direito, ou seja, um operador do direito, alguém que estava interessado em construir justiça social, educação, mas quando se trata de olhar a cidade, o próprio olhar, a gente tem uma coisa que eu estava conversando com a Ariana mais cedo. É importante a gente não esquecer de que lugar a gente fala.
Lugar de fala. Assim. Mas isso é uma coisa muito importante, isso porque o lugar que você enuncia suas perguntas, o lugar de onde você está perguntando, o lugar de onde você está olhando. E a segunda coisa, como você estende a sua experiência para o conjunto. É como se eu dissesse assim, toda garota de 15, 16 anos era Cunhamporanga feliz, do azul, que eu não falo o nome. Que é o contrário, né? Porque eu sou o contrário. Eu sou o contrário. Meu coração é vermelho. Aruana também, embora ela diga que é neutra, não é verdade. Não, meu coração é vermelho, vermelho, vermelho. Assim, mas é como você estender toda a sua experiência como Cunhamporanga, do Caprichoso, durante toda a sua adolescência, para as meninas de Parintins ou para as meninas de Manaus. Ou como se a gente for falar uma coisa mais próxima da nossa faixa etária, gente, como se todas as adolescentes dessa cidade fossem passar no Ideal, no Moranguinho. Que a gente passasse o domingo no Moranguinho. Essas experiências, elas são experiências individuais e elas iluminam um determinado campo de visão. O que o André está fazendo aqui, ele está olhando do lugar de onde ele enxerga. Nesse campo que ele domina... O tempo e o espaço que ele viveu. Não, só isso, mas o círculo que ele frequenta, ele não enxerga manifestações racistas para além do uso dessas expressões. Mas quando ele traz as expressões, o que ele nos faz? O que ele nos dá? Ele abre uma janela, exatamente, para dizer que tem... A fala dele está cheia de contradições. Olha, é muito a Malu, importante que é nossa referência para assuntos adolescentes e um pouco pós-adolescentes, ela pediu para você explicar o que é moranguinho. Eu sei, mas ela não sabe. Alguns dos nossos... A Moranguinho era uma boate que tinha para adolescente no Ideal. Super famosa, né? Tinha no Ideal. E em homenagem a Terezinha Morango. Que tinha sido Miss Amazonas, Miss Brasil, então, amazonense. Assim, era domingo à tarde. A gente ia era matinê. Dançar. Era matinê. Aí a gente ia domingo à tarde, porque, né, meninas de boa família, você não ia ficar saindo à noite, né? Porque não pode. Não era permitido. Não. E a gente ia para matinê. Mas isso era uma experiência limitada. E muito nichada, né? Muito nichada. Do tempo aqui. 41 minutos. Ave Maria. Eu queria deixar a Aru falar e depois eu queria que as meninas falassem sobre o Odaras. Eu acho que uma coisa que a gente até já passou um pouco por esse debate, mas eu acho que é importante a gente falar, é em relação a essa coisa da presença negra mesmo no Amazonas e em Manaus, né? Que acaba sendo apagada, invisibilizada. Que esforços têm sido feitos para que isso, né, seja revertido? De novo, eu querendo reverter as coisas, mas o seu livro está fazendo 10 anos, né, e que mostrava já, como é mesmo o nome, professora? O Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia. Mostrava como está saindo a segunda. 10 anos depois, está na mesma? Como é que está? A gente tem um avanço importante. O Historiografia Amazonense em Perspectiva traz um texto meu em que eu recupero o que a gente constituiu ao longo desses 10 anos. A gente chama coletivamente de quilombo acadêmico. Então, é um conjunto de teses, dissertações e trabalhos construídos na universidade, a partir de financiamento público, num tempo em que a gente tinha financiamento para ciência e tecnologia públicas nesse país, e que isso rendeu e floresceu na forma de trabalhos importantes e que descortinaram temas novos: abolição, liberdade, alforria, fugas escravas, trabalho urbano de mulheres escravizadas ou não na cidade de Manaus, enfim, figuras importantes, biografias como a do Monteiro Lopes, do Eduardo Ribeiro, trabalhos que renderam, assim, hoje as meninas que formaram na UFAM estão fazendo mestrado, doutorado no Rio de Janeiro, em Campinas, Geise, Jéssica, Andarilha, assim, tem uma galera formando, né, trabalhando com esses temas. A gente já avançou bastante. Entretanto, a gente tem duas dimensões aqui. A invisibilidade permanece, porque a gente sabe muito pouco ainda sobre esses homens e mulheres negros e negras nessa cidade. Até hoje, como a Liette falou, questionam por que até hoje, por que a gente tem... Assim, 20 de novembro é feriado municipal e estadual, é bom lembrar disso, né? Assim, e isso tem uma relevância política muito grande, porque não são todos os estados da União que têm essa dupla condição, mas a presença negra ainda é invisibilizada. Vou recordar um episódio recente, Luciana foi protagonista nele, que foi a retirada do nome do Nestor Nascimento. Nós falamos já em episódios anteriores, a Aruana trouxe esse tema. Então, esse episódio recente, assim, as pessoas não sabiam que a praça chamava Nestor Nascimento, e assim, quem era o Nestor Nascimento, né? Então, esse é um
um caso bem recente de como essa presença continua invisibilizada, de como a gente continua ainda tendo que lidar no Amazonas. Apesar de ter um quilombo urbano, apesar de ter uma comunidade descendente de africanos livres lá em plena disputa pelo direito às suas terras em Itacoatiara, no Sagrado Coração de Serpa, a gente só tem 2 comunidades descendentes de africanos livres nesse país, uma aqui e outra no Rio de Janeiro, da Ilha da Marambaia. Então, assim... A questão também da abolição da escravatura aqui... É 84, foi 4 anos anterior, né? Foi. Eu sei, gente, que a gente tem tempo e uma série de discussões atuais, mas é que esse assunto é tão importante para a história do Brasil e para a nossa história do Amazonas, e tão poucas pessoas conhecem, né, Patrícia? Sim. Por que se deu? Em que contexto se deu? Nossa, quem ia gostar de falar disso é um ex-orientando meu e colega profissional que acabou de escrever um livro sobre isso, que é o Igor Olinto Rocha Cavalcante, acabou de publicar um livro pela CRV sobre a abolição da escravatura, em que ele discute essa abolição à sombra do cativeiro. Até do Igor é que a gente faz uma abolição e continua com relações subordinadas. Estou resumindo brutalmente, tem um livro inteiro, quase 300 páginas, né, que o sujeito está lá discutindo uma tese, uma ideia, uma pesquisa, mas a gente tem um movimento, primeiro a gente tem um movimento abolicionista aqui que a gente conhece muito pouco, com protagonismo de mulheres também muito interessante. Segundo, a gente tem, de um lado, né, o movimento de elite, né, que é o movimento emancipacionista. Clubes abolicionistas, mulheres que faziam saraus e organizavam rifas para comprar. Manaus? Sim, Manaus, Itacoatiara, Coarico, Adajás, uma galera. Uau, a mulherada danada, a mulherada Humaitá. Para pagar, né, as alforrias. Para pagar os alforrias, para pagar as alforrias. Tem, de outro lado, as mulheres escravizadas que se organizavam, porque eram negras de ganho, tinham seu pecúlio, tinham sua poupança, compravam suas alforrias com o apoio da Assembleia Legislativa, porque tinha um fundo especial de emancipação na Assembleia Legislativa Provincial. Sim, antes, tudo isso antes do Império do Brasil regular essas coisas. Então tinha, assim, um protagonismo de mulheres escravizadas que juntavam dinheiro, ia lá e dizia, eu sou candidata à alforria, né? Porque as mulheres se alforriavam mais? Pelo ventre, né? Porque a escravidão seguia o ventre, então uma mulher alforriada significava que seus filhos seriam livres. Então era muito importante que as mulheres se alforriassem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que a gente acaba esquecendo. Tudo isso é trabalho de pesquisa histórica feita com muita informação, com muitos dados, né, com muita documentação. Tem, por exemplo, a informação a partir dos relatórios das cartas de alforria, dos cartórios de Manaus, que mostram, por exemplo, que mais de 60% das alforrias que foram concedidas em Manaus eram alforrias condicionais. O que era? Significa isso? Você comprava sua liberdade e você continuava servindo aquela criatura por resto da sua vida. E qual era a diferença? A diferença é que você era uma pessoa livre. Ou seja, não havia diferença. A diferença é que você era uma pessoa juridicamente livre. Isso faz alguma diferença quando você é propriedade de outra. Não tinha maus tratos, não tinha... Não tinha maus tratos também. Mas tinha liberdade de casar, eu não consegui entender a diferença positiva. Faz diferença só para o século XIX, assim, mas essa é uma diferença, isso é uma coisa muito importante, porque essa informação, ela por si só, ela vai de encontro a um mito muito caro nesta cidade, que é de que os amazonenses eram abolicionistas de carteirinha. Por isso que eles fizeram a abolição em 84 e não em 88. Os senhores de escravos e escravas em Manaus eram tão senhores quanto qualquer outro. Tão senhores quanto... Por quê? Quando eles libertaram seus escravos e escravas, eles fizeram duas coisas. Uma, eles transformaram essa alforria em condicional. Eu lhe dou a liberdade, está aqui sua carta, me deu dinheiro, está aqui sua carta, mas você fica servindo a mim, às vezes até a minha família, até morrer. Né? Isso é uma alforria condicional. Ora, isso diz muito sobre esse abolicionismo. A hipocrisia, né? A hipocrisia. Hoje a gente chamaria de hipocrisia, né? Mas sim. Sobre este suposto abolicionismo. Mas o que tem Daniela diz, não tem diferença. Dani, tem uma diferença. Quando a gente está no século XIX, tem uma diferença. Né? Eu estou raciocinando com o meu olhar de hoje. Mas tem uma diferença entre você ser senhor da sua... Você tem uma carta de liberdade, a sua carta de liberdade, e você pode... teoricamente, ir a hora que você quiser. A pergunta é, você quer? Você vai? Quais são as condições que você te oferecidas fora dali? Você tem condições para ir? Sim. Você pode ir? Você vai viver? Você quer ir? Você pode? Por exemplo, mulheres fogem menos do que homens. Isso é um clássico nos estudos de escravidão. Mulheres fogem... Por que tem menos coragem? Eu me lembro da discussão disso em sala de até. Por que as mulheres têm menos coragem? Não, as mulheres têm filhos, gente. Tem que carregar os meninos.
Assim, mal comparado, é a mesma situação hoje das mulheres agredidas pelos seus companheiros. Sim. Né? Elas se submetem à agressão com medo do que vão enfrentar além daquela casa. O que você vai... Você olhar para o século XIX, o que homens e mulheres escravizados, donos de suas cartas de liberdade, podem fazer das suas existências se eles não têm formação, eles não têm escola. As escolas para escravos, por exemplo, que funcionaram em Belém, eu não tenho notícia de que tenha funcionado em Manaus, mas em Belém tem. Né? Escolas para libertos e tudo. Não tem educação diferenciada, você não tem. As pessoas não sabem ler. As pessoas vão viver do quê? Aquisição de terras ainda é proibida por lei. Vão dormir onde? Elas vão se internar pelo meio da mata? Algumas vão. Tá lá o quilombo do Andirá, que tem uma história dessas de encontro entre populações indígenas e populações de descendentes de africanos, como muitos outros quilombos nesse país. Mas veja, quais são as possibilidades reais de sobrevivência fora deste mundo de subordinação? Mas isso é outra conversa. Odara. Maravilhoso. Enrola e não fala das Odaras. Eu acho que é um bom começo pra gente falar sobre Odaras, porque a gente fala também sobre essa escravidão moderna, porque essas condições de não ter moradia, alimentação de qualidade, educação, acesso a emprego, acesso à universidade, perdura até hoje, reverbera até hoje. E aí surge um projeto como Odaras, que é uma consultoria em direito antidiscriminatório voltada para que as instituições pensem como que nós podemos ser efetivamente antirracistas. O que eu posso fazer internamente enquanto empresa para que os meus empregados, de fato, se sintam incluídos, para que eu consiga incluir pessoas negras no mercado de trabalho, para que eu consiga resguardar os direitos básicos desses trabalhadores que trabalham para mim. E o que, Carol? Exatamente. Exatamente. O que pode ser feito assim de cara, de imediato e que todo mundo deveria nem sem pestanejar, questionar, fazer? Bom, o primeiro grande passo é bater no peito e assumir que a sua empresa é estrutural, institucionalmente racista. Todas são. Acompanhou o caso do Magazine Luiza? Sim. Totalmente. Todas são. Pois é. Então, o caso é se assumir e vamos falar, bom, então a gente vai ou contratar uma consultora especializada ou começar a trabalhar com números. Quantas pessoas negras eu tenho em cargos de gestão e liderança? Quantas pessoas negras eu tenho em cargo de chefia? Quantos auxiliares de serviços gerais negros eu tenho? Sempre tem que começar com esse senso, é importante. E aí você vai pensar, como que eu posso abrir a boca e dizer, nossa, minha empresa é uma empresa efetivamente antirracista, quando você tiver pessoas negras pensando em políticas internas para seus pares. Quando você tiver equidade dentro da tua empresa. E aí o ideal é que essa equidade ela seja proporcional à população. Por exemplo, no caso de Manaus, quantos negros numa empresa de 100 pessoas, por exemplo, seria considerado o ideal? Olha, é diferente quando a cidade tem mais negros e menos negros? Em tese, sim, mas isso é um processo muito difícil para as empresas de pensar, nossa, então a população é 50% negra, então agora a gente vai ter 50% de funcionários negros. Não vai acontecer dessa forma, mas é interessante que se pense, por exemplo, como a professora Patrícia colocou, o que o Magazine Luiza fez. Um programa de trainee para ingresso desses profissionais em programas de liderança, e a gente vai criando essa equiparação de forma gradual. E esse é o momento que a gente tem que chegar. Não é chegar só com os números e falar, olha, é o seguinte, você tem 100 funcionários, a nossa população aqui é 54% preta ou parda, vamos lá, demite os brancos e vamos contratar pretos. Não vai funcionar assim. Mas a ideia é que, com a inclusão de pessoas negras dentro desses cargos de gestão e de liderança, pensando em políticas de inclusão, pensando em políticas de compliance, que também é uma expressão que está na moda, que nada mais é do que uma grande ouvidoria, e para resolução de problemas internos da empresa que acabam resvalando na integridade da empresa perante a comunidade. Porque, assim, se você tem uma empresa que tem um caso de racismo, por exemplo, Carrefour, vai impactar enormemente, né, na renda, na imagem. Na imagem, impacta como a empresa é lida socialmente pela população negra, que é consumidora. 56% do país, né? Vamos lembrar desse importante detalhe que a população negra. Então, assim, quando o Carrefour se coloca na posição de não, a gente vai criar um comitê gestor, porque isso é uma crise grave. Então, existe uma pressão social e existe uma pressão econômica e financeira também. E aí eu vou deixar para a Lu falar sobre a questão financeira. Desde quando está funcionando, também tem essas curiosidades. E se já teve alguma procura, como é que foi a receptividade a essa ideia? Nós temos 2 meses, Carol. Um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Formalmente, né? Mas a gente já vinha pensando nisso já há algum tempo. Até por situações mesmo que a gente se deparava, né, no nosso dia a dia.
no judiciário, até por não ser reconhecidas como manauaras, por exemplo. Né? Normalmente as pessoas pensam que a gente é carioca ou baiana, alguma coisa assim. Uma situação em que convidaram, eu e a Luciana somos membros da Comissão de Igualdade Racial da OAB, e a gente representa a OAB em vários eventos e várias entrevistas, e aí a gente foi toda animada, assim, participar de nossa entrevista, essa entrevista é massa, meu Deus. Aí ela chegou, nossa, vocês não são do Amazonas não, né? Tem cara de baiana, e a gente assim... Na hora a gente diminuiu, assim, baixou. O resto da entrevista se olhando assim, do cara, eu não acredito que ela falou isso. E eu vou te dizer que eu também me sinto representada por esse sentimento, porque, sobretudo, quando eu tinha, quando eu fazia as matérias em rede nacional, pessoas daqui da região, e às vezes que não conheciam o meu histórico, né, do meu pai ser de Parintins, de eu ser do Boi, e da minha família, várias gerações ser daqui, tem o sobrenome, né, que é judeu marroquino, que é a Sayag. Então, assim, pessoas daqui, mas sobretudo pessoas de fora, diziam assim, mas você mora lá há quanto tempo? Eu falei, dizia a idade da época, 35, 37, 37 anos. Então, nossa, digo, desde que eu nasci. Eu sou nascida, vivida, estudada, morada em Manaus. E eu me sentia extremamente ofendida. Porque normalmente isso vinha na sequência de um elogio. As pessoas faziam um elogio e perguntavam de onde eu era. Eu dizia que era daqui. Aí a pessoa dizia, nossa, mas você é de lá? Cara, eu ficava extremamente ofendida, né? Porque eu não posso ser de lá. Agora eu caí no seu conceito, porque você descobriu que eu sou de lá. Então, assim... É só a gente colocar um pouquinho na nossa experiência que a gente entende exatamente o quanto é ofensivo e o quanto a gente se sente impactado, né, com esse tipo de comentário. Diretamente com a invisibilidade da comunidade negra no Amazonas. Porque não existe negro no Amazonas. Exatamente. E eu ainda ficava pensando assim, gente, além de ser de Manaus, ainda sou de uma comunidade quilombola, que é de Manaus, né, a segunda a ser reconhecida no país. Então, assim, tem todo um histórico da minha família, dos meus parentes nessa terra. E aí isso deu um insight pra gente, né? A gente falou, não, a gente tem que montar uma consultoria voltada a essa questão de direito antidiscriminatório. E aí, por sermos mulheres também, pensando não só a questão racial, mas de gênero, né? Que é outro ponto que a gente bate bastante também. E até porque mulheres negras estão na base da pirâmide, né, do país, são as que mais sofrem ali na questão econômica, nas desigualdades, racismo, que é a questão da interseccionalidade, que a professora Patrícia citou logo no início do nosso podcast. Então, a gente quer propiciar a essas pessoas oportunidades, né, no mercado de trabalho. O Brasil já foi condenado, inclusive, pela Corte Interamericana há alguns anos, por um caso desse tipo, né? Existia um anúncio de emprego num jornal, a Folha, aliás, e era para uma babá, né? Eles queriam uma babá e a moça se apresentou, era uma moça negra, e ela foi preterida por sua cor, né? Isso foi levado, ela denunciou na época, tramitou aqui na Justiça Brasileira, não chegou a nada e foi parar na Corte Internacional, né? E o Brasil, ele foi condenado por isso. Inclusive, para que prestasse, daí surgiu algumas leis estaduais lá em São Paulo, enfim, teve uma questão de reparação histórica também. Então é isso, acho que as empresas elas precisam ter essa visão até preventiva, para justamente não ter que vivenciar uma crise como essa que a Carol citou, do Carrefour, mas a gente pode citar a Zara, né? São inúmeros. Quem segue, né, alguns, não sei, porque também faz muito parte da minha bolha e da Carol, mas diariamente a gente é bombardeado, por... recente da Loja 3, que é uma marca, eu acredito que seja ou Rio de Janeiro ou São Paulo, que discriminava funcionárias negras, do tipo, você tá com o cabelo trançado, vamos tirar essa trança, vamos prender esse cabelo que tá parecendo que tá bagunçado, não faz o perfil da nossa loja. E aí, quando isso vem a público, a empresa, não... Porque vem disfarçado, né? Vem disfarçado, vem maquiado. Olha, eu no meu local de trabalho... Em relação ao cabelo, uma questão de... E aí uma questão de estética. Aí vai piorando. De higiene, aí vai piorando. Estética, higiene. Sim, a gente já entendeu. A nota de esclarecimento traz nota de esclarecimento, mas no fim das contas...
daqui 6, 8, 10 meses, essa mesma loja vai continuar discriminando outros funcionários Teve um negros, caso né? de uma advogada, uma juíza que foi discriminada num shopping em Fortaleza. Sim. Esse é o da Zara. É o da Zara. É uma delegada. Delegada, né? E ela foi eu me lembro que era alguém que era do direito. dentro da loja. E aí no bem que dia ela era seguinte ela delegada, levou né? toda Sobre a aquela equipe da questão do- delegacia Ainda bem, né? Porque se não for... pra loja. Então, assim, você imagina Não ia o quanto ter que isso essa é constrangedor repercussão. para a empresa e para além do constrangimento para a empresa, você tem que pensar na responsabilidade social que a empresa tem. Exato. Não só Claro. com os colaboradores, mas com os clientes também. Então, assim, num país onde 56% da população é negra, você não pode ter uma empresa racista. Não pode. Não é nem inteligente, né? Em termos de, Não é de razoável. perenidade. Não é economicamente De perenidade, razoável. inclusive, do A seu gente tá vivendo empreendimento. tempo de Não é? cancelamento na internet. Então, assim, as ações da 3, por exemplo, caíram vertiginosamente depois desse episódio, assim como o Carrefour foi gravemente afetado. Eu sou uma pessoa que dificilmente consumo coisas do Carrefour. Conheço pessoas que não pisam em Carrefour. E tem os impactos também das ações, né? Porque juridicamente vão ter que responder por isso. Exato. Então Exato. vai ter A essa imagem, perda. depois, né? Isso. Tem imagem pública. A imagem pública as e mais ações essa questão. judiciais, as perdas financeiras, enfim, tem um componente. É um aí. marketing muito negativo. Dói no né? bolso. Dói no resumindo, bolso. Mas é quando dói no bolso. Que é o mais, que educa, né? educa. Infelizmente. Meninos, temos uma hora, mas eu acho que a gente vai fazer a rodada das nossas dicas, que eu acho bem legais. Vamos fazer assim? Aí eu termino comigo e já. Eu escolhi ela. Eu até sei qual eu vou. Eu vou pra dica de É o criança. Ataque dos Deixa Cães. eu Eu vou falar fechar. logo. É o Ataque dos Cães. Beleza. Estreou no Netflix. Não sei se vocês já assistiram, tô mas tá louca todo pra mundo assistir. dizendo Não. que é super candidatíssimo ao Oscar. Olha. É uma história com várias camadas, que foi uma palavra que a Patrícia usou muito aqui hoje. Eu acho que é importante a gente, na vida, perceber isso, né? As camadas que existem, né? Na gente, enquanto ser humano, nas histórias que a gente constrói. E com o Benedict Cumberbatch, que eu não sei falar direito o nome dele, mas ele tá ótimo, dá um ódio, mas aí depois você começa a entender. É um filme bem legal. Ai, legal, quero ver. Professora Patrícia. Ai, gente, eu vou fazer merchan meu livro, então. Do Ô, meu mano, livro. por favor, É, gente, olha, merchan é muito Por milênio favor. passado, viu? Olha, eu acabei de entregar a idade, assim, direto. E eu que digo, Fazer vou um fazer pouco. ginástica hoje. Eu digo, vou fazer ginástica. É, bom, a gente está com muita alegria, na verdade, que eu recebi hoje a notícia de que ficou pronta a segunda edição do Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia. Edição revista e ampliada, tem mais 2 textos nessa nova edição, 2 textos de 2 pesquisadoras negras, a Gleiciane, que discute dimensões da religiosidade de matriz africana em Manaus, e a Geise Mara, que discute a trajetória do governador Eduardo Ribeiro. São 2 trabalhos novos, mas o que é importante no livro é que ele foi pioneiro há 10 anos atrás, eu acho que ele continua pioneiro, ele reúne trabalhos de diferentes matrizes e assim, e vai sair agora, vai ser lançado pela CRV, em breve nas melhores livrarias e sites da internet. Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia, segunda edição, revista e ampliada, gente. Maravilha isso. É uma Maravilha, parte da nossa professora. história que a gente tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Sim. Bom, a minha dica é uma série da Netflix, já está há algum tempo em cartaz, que eu não sei nem se é cartaz também, agora fiquei na dúvida. Tá disponível! O glossário millennial aqui, gente. Eu sou a pessoa do gente. milênio passado, eu não Eu sou uma criança dos anos 80, então me Qual é perdoem. essa série que tá em É For Life. For Life. Isso, é a história de um homem negro, que ele é vítima desse sistema punitivista nos Estados Unidos. E dentro da prisão, ele decide, ele vê que ele tem aptidão e ele vira advogado, né? E ele vai em busca da sua própria liberdade e de outras pessoas que estão ali, que ele sabe que também estão cumprindo pena injustamente, né? E assim, é maravilhosa a série. Já está na 3ª temporada. Mas só que a 3ª temporada não tem na Netflix, tem na Amazon. E eu recomendo a todos que vejam. Vou fazer uma recomendação também do Netflix. Não somos patrocinados ainda. O filme chama Identidade, é um filme com a Tessa Thompson, que conta a história de 2 mulheres negras que vivem em mundos diametralmente opostos. Uma vive no Harlem e tem uma família negra e é publicamente lida como uma mulher negra, enquanto que outra, por ser uma mulher negra de pele mais clara, tem uma maior passabilidade, acaba apagando o passado e se passando por mulher branca. E aí elas se reencontram e
nesse reencontro, várias estruturas são remexidas. Não seria nenhum acerto de contas, eu acho que é muito mais profundo, assim. Eu acho que elas se identificam ao mesmo tempo que elas se repelem. É uma história muito legal de assistir. E o filme é preto e branco. É todo em preto e branco. É todo em preto lindo. E branco. A fotografia é maravilhosa. A fotografia é maravilhosa. A fotografia é linda, emocionante. É inspirado num livro, que agora me falha a memória, acho que é Laura Heller, eu não lembro o nome da autora, que também se chama Identidade. E é isso, essa é a minha dica. Bem, minha dica é início de férias com as crianças, né? Tem vários em cartaz. Né? A gente já se entendeu aqui, né? Fui a vários. E eu também sou uma criança do fim ali da década de 70, década de 80. Então, assim, eu sou da geração Ghostbusters, né? E quando eu soube que iam atualizar e Cantei lançar... a música todinha no cinema. Gente, eu achei também total. A gente realmente fica emocionada, Quem gosta né? mais, você ou as crianças? Eu com certeza. Porque, inclusive, eu achei um também. pouquinho assim, mais assim. Gente, eu amava esse desenho. Mais com mais terror do que era na minha época. As crianças perguntaram, né? Palhaçada, E aí, mamãe? palhaçada, É tranquilo? Eu falei que nada, Não. tem uns Pois fantasminhas é, isso é bem bacanas pesado. e tal. Quando eu olhei para as crianças, estavam abraçadas uma com a outra. Verdade. Mas enfim. Eu achei muito bacana. Mas assim, é imperdível, e aí eu não posso realmente estragar a surpresa. É imperdível o fim, né? E aí, quando se dedica o filme, eu fui entender. Realmente eu não acompanhei a trajetória dos atores, e aí eu fui entender por que estava dedicado ao Harold. E eu dei um Google, eu falei, pô, quem é Harold, né, que estão dedicando? Eu achei que era uma outra pessoa. E eu fiquei, assim, muito emocionada, né? Sabia, e já comecei a chorar. Eu não sabia, e aí eu vou deixar nesse suspense mesmo para instigar que as pessoas que não viram, vejam. Não vale no Google ler a respeito, tem que ver. E vale super a pena o quanto o cinema e as novas tecnologias propiciam de uma maneira inteligente essas homenagens de pessoas que marcam para sempre a nossa vida de criança e adolescente. Só. Maravilhoso. A minha dica, eu já falei no começo, é O Avesso da Pele, né? Por coincidência de verdade, porque eu já li no ano passado, ganhou o Jabuti, merecidíssimo. É um livro belíssimo, vocês têm que ler. E como tá no Kindle, né? E fazendo propaganda do Kindle, né? Aquela que não ganhei nada. Inclusive a nossa página, né, Eliés, que a gente não mexeu nunca mais. Mas é muito legal isso, porque assim, quando a gente lê livro de papel, quem gosta de riscar, coloca os post-its aqui, um ano depois de você ler um livro, você vai procurar, né, aqui, sendo que quando você faz isso aqui, no Kindle, né, você marca, você tem uma lista que você consegue ver todas as suas marcações. Então, isso facilita muito quando, por exemplo... Que ele já faz um fichamento para ti. O fichamento é maravilhoso. Agora. Hoje não fala mais fichamento também? Fala fichamento, sim. Sem o bom fichamento, ninguém sobrevive. Fica lá atrás. Então, assim, eu faço fichamento dos livros. Terminar quando fosse falar sobre... indicar esse livro, sobre a importância grande, né? Imensa, imensurável, que é a educação na vida de todos nós, né? Ao ponto, né, de um dos protagonistas perceber o racismo quando ele começou a estudar. Quando ele começou a ver que aquilo que faziam com ele era racismo. Aí eu vou ler esse último trechinho aqui, que é do primeiro capítulo, esse primeiro trechinho, né? Na verdade, você é tão apaixonante esse livro que você é daqueles que você dá um tapa nele. Passa 3 horas direto lendo e acaba, não é muito longo, né? Tem 200 páginas. Resistir fazia parte da sua vida. Ele está falando em terceira pessoa, né? Resistir fazia parte da sua vida e você nunca havia se questionado porque as coisas eram assim. Nunca se questionou porque era pobre, nunca se questionou porque vivia sem pai. Nunca se perguntou porque a polícia o abordava na rua com tanta frequência. A vida simplesmente acontecia e você simplesmente passava por ela. Mas quando o professor Oliveira contou para sua turma sobre Malcolm X, quando vocês conversaram sobre Martin Luther King, quando pela primeira vez você ouviu a palavra negritude, o seu entendimento sobre a vida tomou outra dimensão e você se deu conta de que ser negro era mais grave do que imaginava. Então, a gente termina aqui
lamentando uma hora que a gente nem sente de verdade. E que não foi uma entrevista, foi uma conversa. Uma eu acho conversa que de todos os programas que a gente gravou, esse foi o que teve mais, assim... Nossa. Fluiu. Fluiu, né? Que bom. Não foi uma entrevista. E a gente até comentou isso no começo com vocês. Quanto mais a gente não combinar perguntas, ficar como um papo, vai ficar cada vez mais gostoso, né? Mais com aquela cara do curso que a gente falou para os nossos alunos, né? O podcast. O podcast é isso. De a professora ficar tentando, né? Da casa dela lá. Eu queria comentar participar da conversa. Patrícia, vamos resolver isso, né? Por sinal, tem uma série de coisas depois do curso que a gente, para a temporada do ano que vem, quer reajustar. E isso daí tá na nossa lista. Então a gente tá muito feliz de estar voltando aqui. Estarei online intervindo. Gente, eu quero falar. A gente vai fazer ao vivo, sim. Então a gente está muito feliz de ter voltado. A gente vai fazer mais um programa para fechar essa primeira temporada, na próxima sexta-feira. E no ano que vem a gente volta e a gente já está feliz demais, né? Que vocês toparam e vocês vão voltar, com certeza. Mais Odaras, sabendo que ajudaram muita gente. Espero que seja... Muita coisa vai ser pro bono, né? Eu já estou fazendo, né? Porque... muita antes gente era precisa. pra ser só uma consultoria empresarial, mas vai a gente já muito. falou, gente, vai ser consultoria jurídica, empresarial, a gente isso. quer trabalhar e é isso. Mesmo. Então, parabéns a todas, muito obrigada, meninas, muito obrigada aos nossos queridos colegas aqui, né, que ajudam a gente, do estúdio da Jovem Pan. A gente voltou, bacana, né? A Maluzinha que voltou, ela não fugiu, ela ia ficar no Rio Grande do Sul, não Ela ficou. ia? Ela ia. Olha. Menina, eu nem sabia. Então, muito obrigada a todos, então até a próxima sexta, gente. Obrigada. Tchau, gente. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.